Já invalidaram as suas ideias? Já riram de alguma visão que você tinha do futuro, para um projeto, para um negócio, para alguma coisa que era muito importante para você, aquilo te machucou, você até desistiu, colocou isso lá na gaveta, deixou para lá e passaram-se muitos anos, aquele sonho, aquele negócio está lá empoeirado, mas você voltou a pensar nisso. Olha só, olha a história que eu vou te contar agora e por que você precisa resgatar essa sua visão, esse seu sonho, porque talvez ali tenha uma pista muito grande da sua missão, daquilo que você tem de muito valioso dentro dos seus talentos para entregar para as pessoas, para o mundo, e que vai te fazer muito feliz, muito autorrealizado ou autorrealizada. Olha só, quando eu tinha mais ou menos 8, 9 anos de idade, eu lembro que a minha mãe comprou, né, vários materiais escolares, né, como sempre, como de costume para toda criança que está em idade escolar. E tinha um caderno de 10 matérias bem grosso que eu peguei para poder escrever histórias, histórias que eu imaginava. E eu tinha uma imaginação bem fértil. Tinha, não, tenho ainda uma imaginação bem fértil. Não é por isso, não é à toa que eu trabalho com criatividade, né? Mas naquela época eu decidi pegar tudo que ficava rodando na minha mente e colocar em palavras e escrever. Eu acredito que se esse não foi o meu primeiro livro, foi o segundo. A gente morava, minha família morava nos fundos da casa da minha avó. Minha avó Teresa, amada. E no quintal da minha avó tinha ali uma parte de cimento e tinha uma parte que era elevada de terra, onde ficava uma árvore muito frondosa, uma árvore enorme. E só a título de curiosidade, minha avó tinha um espaço que a gente chamava de pastinho, mas era como se fosse um pomar enorme, assim, tipo um morrinho, e tinha lá abacate, ameixa, jabuticaba, laranja, limão. Ah, era uma maravilha aquilo ali, em épocas assim que das frutas, nossa, maravilhoso. E só que nesse pedaço específico que tinha essa árvore, eu lembro que eu montava pra mim e pras minhas amigas, né? Que a gente brincava ali tudo junto. A gente montava várias casas, várias mansões com os tijolos da reforma da casa da minha avó. Porque naquele período específico que eu estava escrevendo aquele livro, a casa da minha avó estava em reforma, então os materiais de construção todos eram colocados ali, inclusive os tijolos, que nós, crianças muito ousadas e petulantes, fazíamos o quê? Pegávamos e aí eu montava sofazinho, eu montava a cozinha americana, eu montava um banheiro com banheiras, porque as nossas casas eram muito chiques, né? E assim, eu lembro que eu era uma das pessoas, se eu não me engano, eu era a encarregada de fazer isso, de fazer essa arquitetura, né? De montar as casas com tijolos, que a gente quebrava ali e só ouvia os tios falando, você falou de tal, né? E a gente saía correndo. E quando as casas ficavam ali montadas, quando eu ia à noite, né? Antes de dormir um pouco, eu ficava imaginando uma família de ursinhos naquelas casas, usufruindo daquelas casas, porque eu lembro que a minha tia me contava muitas histórias. Entre elas, teve uma história que não saiu da minha cabeça da Caixinhos Dourados, que era uma menina de Caixinhos Dourados. Olha só, curiosamente, eu não tinha lembrado disso, eu estou hoje de Caixinhos Dourados. Era uma menina de Caixinhos Dourados que se perdeu na floresta, alguma coisa assim, e ela entra na casa de ursos. E começa, né, a desfrutar ali da casinha dos ursos e tal. Eu não lembro dos detalhes da história da Caixinhos Dourados, mas eu lembro deste detalhe específico dela e dos ursos, dela na casa dos ursos. E eu ficava imaginando como que seriam esses ursos, né? E pra mim eles eram amigáveis, muito amigáveis. Então eu imaginava a família, o pai, a mãe e fui escrever sobre eles, uma história do cotidiano daqueles ursos naquela, meu Deus do céu, naquela casa, naquele caderno de 10 matérias. E pra mim aquilo era o máximo. Eu tava, né? Mas eu era uma criança de, sei lá, 8, 7, 8, 9 no máximo. E eu tinha algumas amigas da rua que tinham já os seus 12, 13 anos, já estavam em uma página diferente da minha, né? E eu ali toda empolgada com meu caderninho, né, bonitinho com as minhas histórias, e de repente
uma das amigas, eu lembro num dia de eu estar com esse caderno, uma das minhas amigas maiores, né, que tinha já os seus 12, 13 anos de idade, me viu com o caderno e ela perguntou: o que que é isso? O que que é isso aí? E aí eu falei pra ela: ai, é a minha história dos ursinhos. Ela se mostrou muito interessada, né? Ah, deixa eu ler, deixa eu ver. Aí ela começou, aí ela. Eu não reparei, eu muito ingênua, uma criança, né? Ela falou: ai, que legal, deixa eu. Posso ler? Posso levar pra ler? E eu deixei. E ela foi. Só que aí tinha uma turma de amigas mais velhas, né? E aí eu descobri, vieram me contar que ela pegou o meu caderno e ela foi ler com as outras meninas maiores. E elas estavam debochando das minhas histórias e rindo, porque é óbvio, gente, era uma historinha de criança, assim, né? Era uma coisa infantil. É, e aí aquilo, poxa, aquilo me magoou. Ai, me magoou, lógico, me magoou muito. Eu falei, poxa, caramba, né? Eu era uma criança que ele me marcou, tanto que eu conto e revivo um pouco aquele momento. Sei que é coisa de criança, acho que ela nem se lembra. É, mas de alguma maneira aquilo bloqueou um pouco, talvez a minha vontade de escrever, ou de contar as histórias, ou até de contar para outras pessoas as minhas histórias e de compartilhar com estas outras pessoas. E por muitos anos, mesmo gostando, sempre gostei muito de artes. Eu pinto, eu faço as minhas artes, eu escrevo as minhas poesias. Hoje eu escrevo conteúdo até para TV. E uma hora eu posso contar essa história para vocês, se vocês acharem legal, deixem aqui nos comentários. Foi um processo até eu entender isso e eu consegui desbloquear e superar esse trauma, que eu nem sabia que era um trauma. De quê? De compartilhar as minhas coisas, as minhas memórias, as minhas histórias. Então, para e pensa. Talvez isso possa ter acontecido com você, mas de uma forma diferente. Talvez isso possa ter acontecido com você, mas alguma coisa que você quis fazer, ou que você contou mesmo, e alguém invalidou aquele objetivo, aquele sonho, aquilo que você gostaria, e você travou. E naquilo ali tinha alguma coisa, era até parte do seu florescimento como pessoa, da sua vocação, e você travou. Mas ali tem um tesouro, tem alguma coisa importante que talvez mereça ser resgatada, porque muitas coisas acontecem, né, quando a gente é criança, né? E a gente às vezes a coisa ela é tão significativa, tão traumática, que a gente às vezes até esquece, apaga. E no meu caso, eu revisitei isso. E através até do intermédio de uma amiga, ela me chamou para escrever um livro colaborativo com uma turma, com uma galera, pessoas que se conheceram na pandemia, que a gente fazia live junto, ia pro meeting junto na pandemia. Então escrevemos sobre essas conexões da pandemia. E nesse período eu não queria muito escrever, mas sabe, eu senti ali no meu coração algo forte, uma inclinação, uma intuição para seguir aquilo que a Sheila, beijo Sheila, tava me propondo. Eu falei, vamos. E nisso, através dessa experiência, eu relembrei essa história, escrevi essa história no livro e dali em diante comecei uma nova história com a escrita, né? Mesmo não sendo, eu não sou a pessoa que escreve maravilhosamente. Oh, meu Deus, é uma Clarice Lispector, Manuel de Barros, Guimarães Rosa. Não. Mas, com essa, eu ressignifiquei me expressar através da palavra também, né? E a palavra, ela é para qualquer pessoa, né? Ela é um caminho, um canal de expressão. Não importa o quão erudito seja o seu português, o quão, né, perfeito seja, mas ela é um meio de você tirar aquilo que está nas ideias e compartilhar, comunicar. Então eu fiz isso e depois fui né, desbravando, ainda estou fazendo esse processo e ao ponto de receber
chegar a receber um convite para poder escrever e atuar como produtora de conteúdo, né? Produzindo conteúdo para um programa de TV. Nesse programa de TV, qual que é? Aí deixa eu deixar é muito bom, né? Mas assim, eu quero deixar bem claro. Não é que né? Eu tô numa posição muito elevada, não. Tô ali numa posição aprendendo, mas crescendo naquilo ali, aprendendo, absorvendo muita coisa, mas pra mim isso já é um baita sinal de que de que sempre existiu alguma coisa ali, um tesouro e um sinal pro meu florescimento, que quase foi bloqueado lá atrás, porque alguém fez isso, falou alguma coisa, ou zombou, riu ou invalidou esse talento, né? Esse desejo. E você? O que já te invalidou, que te paralisou? Será que não é hora de resgatar isso para você começar a entender onde está o seu ponto de florescimento? A minha missão aqui é te provocar nesse vídeo hoje, é te fazer refletir, porque o meu objetivo é ajudar o máximo de pessoas que eu puder a florescer, a entenderem o quão singulares elas são e que elas são o próprio talento e o quanto elas podem começar, o quanto elas podem ousar, o quanto elas podem tentar, o quanto elas podem se lapidar, porque existe uma jornada, você não precisa acertar na primeira, e o quanto que você precisa acreditar com todas as suas forças, com todas as suas células, você precisa acreditar naquilo que você já sabe que é o teu brilho, a tua força, a tua potência, tá bom? Era isso que eu queria deixar pra você. Comenta aqui embaixo se fez sentido pra você este vídeo. Se inscreve neste canal se você gostou. E então, deixa também o seu like pra ajudar esse vídeo a chegar a outras pessoas. E se isso fez sentido pra você, se te ajudou de alguma forma, eu já cumpri um pedacinho da minha missão. Beijo, a gente se vê no próximo.